O Henry Cavill ele saiu de The Witcher para focar no Superman, focar na DC, o foco dele era totalmente na DC. Só que o James Gunn e o Peter Safran, que são os novos chefões da DC, já estão com outros planos agora. E infelizmente, né, o Henry Cavill não faz mais parte desses planos. Acabou pra ele. Vai ter um novo Superman na DC. Não querem mais saber de Henry Cavill lá, ok? E agora? O que vai acontecer? Henry Cavill pode voltar para The Witcher? Ou melhor, será que a Marvel tá indo atrás do Henry Cavill agora para ele ser o Sentinela? Bom, eu tenho uma novidade para vocês. Acabaram de confirmar o próximo projeto do Henry Cavill. E olha, tem coisa grande vindo aí, de verdade. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te passar tudo sobre o futuro do Henry Cavill. Peter aqui. Galera, Henry Cavill virou tipo um ator super amado, né, por todos nós. Pelos nerds em geral, pelos nerds. Pô, virou um dos principais atores da cultura pop. E dá pra entender o porquê. Pô, o cara é giga shed, ele consegue passar aquela aparência, aquela imponência em live action de personagens fictícios de quadrinhos e games. Não é uma coisa pra qualquer um. Tipo, o cara se encaixa praticamente em qualquer personagem da ficção. Acho que se botar ele pra fazer Mario, ele vai fazer bem, até o Sonic. Você consegue olhar pra ele vestido de Superman e falar, caramba, esse é o Superman. Você consegue olhar pra ele de novo como Geralt de Rivia e pensar, caramba, esse é o Geralt, né? Então não é pra menos que ele tenha tido uma carreira de sucesso até aqui, lógico. O problema foi que ele se meteu numas franquias que estavam capengando, com os problemas aqui, ali, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Ele não foi uma coisa muito firme. Primeiro a DC tava uma bagunça, né? O universo compartilhado da DC tava sendo feito nas coxas. A Warner não sabia bem como conduzir o projeto. Tudo sem planejamento, né? Tudo sendo atropelado, uma coisa feita em cima da outra. Não é à toa que o universo compartilhado da DC vai ser rebootado agora. Vai começar tudo do zero com o James Gunn e o Peter Safran tocando a parada aí. Acho que eu acho até que vai vir coisa boa. Já The Witcher, aí o problema foi outro. Porque foi o próprio Henry Cavill quem procurou os produtores interessados em produzir essa série. O Henry Cavill que foi atrás de fazer esse projeto acontecer porque ele é mega fã de The Witcher. Mega fã dos games, dos livros. Tipo, o cara é fã raiz mesmo. Ele é nerd mesmo. E acho que todo mundo sabe que ele estava totalmente insatisfeito com o caminho que a série estava levando. Sabe? Fugindo muito do material original, perdendo qualidade. Tá virando uma novela, mudando o foco da história. Ele sabe disso. Assim, quem é fã de The Witcher percebeu que a coisa estava ficando feia na segunda temporada. Tem alguns vazamentos de bastidores de que o Henry Cavill quase deixou The Witcher outras vezes, sabe? Vazaram lá que ele teve várias discussões com os produtores, com os roteiristas. Por quê? Porque a série não estava indo pelo caminho que ele imaginou e combinou desde o início, né? Quando ele foi procurar o pessoal pra fazer essa série. Porque ele que foi procurar, né? Então ele já tava com vontade de sair de The Witcher. Agora nem tem mais volta, porque a Netflix já assinou com o irmão do Thor, com o irmão do Chris Hemsworth, que é o Liam Hemsworth. Ele vai ser o novo Geralt de Rivia na quarta temporada. Pro Henry Cavill foi meio que unir o útil ao agradável, porque o The Rock chegou nele prometendo uma cacetada de coisa, prometendo Superman versus Adão Negro, prometeu várias que, pô, era um futuro brilhante na DC. O Henry Cavill teve uma segurança pra sair de The Witcher nessa hora, porque ele teria tanta coisa vindo pela frente, pô, então, paciência, né? Pô, The Witcher tá indo pra um caminho que eu não tava pensando, eu quero me dedicar mais a Superman, então, né, o que eu falei, unir o útil ao agradável. E, pô, parecia que ia rolar. Parecia que o The Rock tava com certo poder lá dentro da DC. Mas agora que o James Gunn assumiu, ficou bem claro que não é bem assim. As coisas que foram prometidas pro Henry Cavill não vão mais acontecer. Ou seja, o cara realmente tomou um banho de água fria, literalmente, né? Bom, metaforicamente, não importa. Isso significa que o Henry Cavill vai ficar desempregado todo tadinho, né? Chorando no canto do quarto? Porra, o cara é o Henry Cavill, lógico que não vai. Ele é um dos maiores astros de Hollywood da atualidade. Todo mundo quer o cara tá sendo disputado. Pra ele não tem problema nenhum ele ficar sem Superman e sem The Witcher. Eu não duvido da Marvel estar atrás dele. De verdade, não duvido. Ou mesmo da Marvel já não ter feito um contato, uma proposta pra ele já há algum tempo atrás, ok? A gente tem que lembrar que tinha umas fontes confiáveis há uns meses atrás, dizendo que a Marvel tinha ido atrás do Henry Cavill pra ele interpretar o Hyperion. Lembra disso? Trouxe aqui pra vocês no canal. Hyperion é meio que o Superman da Marvel. Pô, seria um negócio bem bizarro, né? Ele ia fazer justamente o Superman da Marvel. A Marvel, na verdade, tem vários personagens estilo Superman, ok? Tem o Gladiador, que é um dos líderes da raça Shi'ar. Tem o Icarus, né, que é um dos líderes dos Eternos. Tem o Sentry, que é meio que uma homenagem invertida do Superman da Era de Ouro. Esses três e alguns outros são personagens com várias nuances, né? Poderes diferentes, backgrounds bem diferentes do Superman. Eles são, sim, inspirados no Superman, mas são bem diferentes. Já o Hyperion, não. O Hyperion é como se fosse o mesmo Superman. É a mesma história contada de uma forma diferente, entende? Mesmos poderes e tudo mais. Até a equipe dele, o Esquadrão Supremo, é como se fosse a Liga da Justiça da Marvel. Tem um velocista, tem a guerreira mitológica, tem um Batman deles. Só pra você ter noção, é bem similar mesmo, a coisa toda. É tudo igual, é uma homenagem, literalmente. Bom, eu particularmente prefiro que o Henry Cavill seja chamado
pra interpretar o Sentry, o Sentinela. O Bob Reynolds com aquele cabelo loiro, grande, porra, cacheado, balançando. Peter, mas ele não é loiro, pô, mas ele ficou bem de cabelo, né, grande lá com o Garrett Hill, então eu acho que ele vai ficar bem pra caramba também. Ele ficaria bem. Só que é um personagem, cara, com muito background. Eu acho que ficaria muito maneiro o Henry Cavill fazendo o Sentinela. Sim, eu acho que eu falo isso porque eu tô muito empolgado com a entrada do Sentinela no universo cinematográfico Marvel. Talvez eu acho que existem sim outras opções melhores que o Henry Cavill. Porque assim, o Henry Cavill pode fazer tanta coisa que não importa. Ele pode vir como Sentinela, como Império, ele pode vir como qualquer coisa. Que vai tá bem, né? E galera, o Sentry é um personagem muito complexo. Ele é agorafóbico, né? Ele tem mais de uma personalidade. Ele tem uma personalidade maligna, que é o Void, que é um dos seres mais poderosos da Marvel. Não vai achando que é pouca coisa, não. O Sentinela, que é aquele cara que vocês conhecem, com aquele cabeleira loira lá, uniforme amarelo, que é a versão boa mesmo, ele já é poderoso pra caramba, mas ele tem uma outra personalidade, que é o Void, que é o vácuo. Essa dá trabalho pra todos os heróis juntos. Se você pegar pra estudar as HQs do Sentinela, do Sentry, e ver como é que funcionam os poderes, a imortalidade dele, putz, é muito, muito complexo. Não é aquela coisa de, o cara é só forte. Não, é uma variedade de poderes. Cada hora é uma coisa. Ele é muito instável. Ver isso no Sentry, pô, seria uma coisa de doido, galera. Fica até arrepiado. Pô, ainda mais com o Henry Cavill. Já pensou ele com uma perucona loira saindo do controle? Pô, na boa, seria demais isso. Enfim, ter o Henry Cavill na Marvel é um sonho e pode ser real. Aliás, em algum evento na DC envolvendo outras realidades, o Henry Cavill pode aparecer também. O James Gunn disse isso, inclusive, disse que eles podem fazer outros projetos no futuro. O lance é que agora, o Gunn e o Peter Safran querem começar o universo DC bem do zero mesmo, né? Com o Superman jovem e tudo mais. Eles querem que fique muito tempo. Então é questão de acharem um ator mais jovem e ter aquele começo do zero. Mas, Peter, você não disse que o Henry Cavill estava com um projeto confirmado? Sim, exatamente isso. Segundo o Hollywood Reporter, o Henry Cavill não perdeu tempo. Ele fez a mesma coisa que fez lá na época de The Witcher, né? Ele saiu por aí caçando produtores interessados em adaptar um jogo que ele gosta. Ele é muito gamer. Ele é direto. O cara se amarra em jogar, né? Isso é gamer raiz. O cara fica indo atrás de adaptar os jogos favoritos dele. Eu acho que ele tá certo, inclusive. Eu faria a mesma coisa se eu fosse ator. Se eu tivesse essa adesão ao mercado, pô, tô a fim de produzir isso. Se eu pudesse, eu falaria com alguém aí, pra algum estúdio, pô, vamos fazer um live action aí do Kenpachi, né, de Bleach. Pô, seria bom demais, né? E quem aí que tá me assistindo é gamer, sabe que a franquia Warhammer 40.000 é uma franquia gigante, lotada de jogos, lotada de histórias. Tem um potencial absurdo de crescimento. E o primeiro passo pro crescimento da franquia vai sair agora. O Henry Cavill vai ser o protagonista da série que vai sair no Prime Video da Amazon. Exatamente isso vocês ouviram. Warhammer 40,000 vai virar série. Então já vai preparado pra ver o Henry Cavill de armadura numa guerra futurista. Eu sei o seguinte, Henry Cavill não vai ficar parado, não tem como. O cara é a cara do universo pop atualmente nos cinemas. Tô errado. Você pode falar que tem outros também, mas ele não tá no meio. Se eu pedisse um top 5 pra você agora, de rostos, de atores que são a cara do universo pop, né? Você vai colocar o Chris Rock, Chris Hemsworth, talvez Robert Downey Jr. mesmo, ele já não estando mais, mas Hugh Jackman, Deadpool, né? O Ryan Reynolds. Mas ele tem que estar também. Eu duvido você não colocar ele, duvido. Aliás, faz aí 5 personagens, 5 atores, atrizes que são o rosto da cultura pop atualmente. Quero muito saber. Eu vou ler, vou procurar o seu comentário aí. Tamo junto, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Obrigado por esse vídeo. Junto aos 14 milhões que fandom Casca Grossa. Tô até com a camisa certa pra representar essa fandom. É uma super fandom. Você aí, porra, você não sabe como você tem brilho. De verdade. Tamo junto demais, até o próximo vídeo. Valeu, fui!